56. Uma onda luminosa passa da água para o ar. Quando ela passa da água para o ar, o que acontece? A velocidade aumenta. Letra B, a velocidade de propagação aumenta. O oboé é um instrumento de sopro que se baseia na física dos tubos sonoros. Um oboé tocado por músico emite o dó, figura abaixo. Sabendo-se que o comprimento do oboé é 66,4. Bom, isso aqui é importante, né? Esse cara aqui tem 66,4 centímetros. Quais são aproximadamente o comprimento de onda e a frequência dessa onda? Bom, o comprimento de onda eu vou ter direto. O que é isso aqui? Uma onda estacionária. Era só tu pensar aqui o seguinte, né? O que eu tenho aqui? Sai dali, o que eu fiz até aqui? Uma onda, uma oscilação, duas oscilações. Então, dentro desse oboé, eu formo duas ondas completas. Se o comprimento do oboé é 66,4, o lambda dessa onda é 33,2 centímetros. Me sobra a B ou a E. E agora eu quero a frequência. Quem vê lambe com frequência, qual é a velocidade do som? 340. O lambda não pode ser em centímetros, então vai ser 0,332. E eu quero saber a frequência de onda que esse oboé produziu. Chama na calculadora, 340 dividido por 0,332 dá 1024 aproximadamente. Então eu tenho aproximadamente 1024 Hz de frequência. Equador. Questão 58 da URGS. Limpa isso aqui. Questão 58. Opa, não quero parar a gravação, tô louco. 2. Sinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto abaixo na ordem que aparece. 3 meios transparentes A, B e C, com índices de refração NA, NB e NC, respectivamente, são dispostos como indicado na figura abaixo. Uma frente de onda plana monocromática incide sobre os meios A e B. A fase da onda que passa por B apresenta um atraso em relação à que passa por A. Portanto, o índice NA é que o índice NB. Após essas ondas atravessarem o meio C, o atraso ΔT correspondente é o anterior. Bom, essa não é uma questão difícil, mas é uma questão diferente. O desenho é diferente do que a gente está acostumado. Eu vejo muita gente se perder. Uma frente de onda plana monocromática incide sobre os meios A e B. Essa é a frente de onda, tá vendo aqui? Ó? A onda está aqui. A onda está vindo aqui, ó, e a onda vai entrar no meio A e no meio B. Ela entra junto nos dois meios. Mas ela sai antes do meio A e depois do meio B. Quer dizer, o que o meio B produz? Um atraso na onda. A onda fica mais lenta no meio B do que no meio A. Conclusão, o índice do meio A é menor do que o índice do meio B. A onda se atrasou mais no B. Então, o índice de refração NA é menor que o do B. Então, o índice é menor. Tá. Após essas ondas atravessarem o meio C, o atraso ΔT correspondente é. Bom, aí o que acontece? As ondas ficaram atrasadas. Quando essa onda entrar no C, ela vai se atrasar. Só que o atraso que ela faz no C e o atraso que ela vai fazer aqui no C é o mesmo para as duas ondas, né? Então o que tu vai ter na saída? O B vai estar aqui e o A já vai ter aqui, porque o A já vai ter passado. Então esse ΔT aqui, ó, esse atraso vai continuar o mesmo. Porque tudo que a onda for freada, tudo que o C frear a onda que passou por A, também vai frear a onda que passou por B. Então o ΔT é o mesmo. Questão bem interessante da URGS. Então é menor e igual. Dinamarca. A 59 é a famosa questão do Homer Simpson. Bom, essa questão aqui para fazer no visual é bem complicada, né? Mas eu devo ter te explicado ela em aula. Em todo caso, vamos fazer aqui. O que tem que perceber nessa questão? Que essa questão é muito sapeca. O Homer está entre dois espelhos formando o ângulo de 90. Quantos Homer vai ter? 3. Um Homer aqui e um Homer no vértice aqui, né? Só que o que tu tem que perceber que a URGS fez? O Homer está olhando para o vértice do espelho. Então o Homer só vai ver esse Homer aqui que está no vértice. O que me interessa é esse Homer aqui. Esse aqui ele não vai enxergar, porque ele não está olhando para esses.
Então, o que acontece? Essa terceira imagem formada, ela é enantiomorfa da enantiomorfa. Então, é o único caso da imagem ser exatamente igual ao objeto. Se fosse um espelho plano comum, o que a gente veria? A gente veria a letra C. Né? O Homer, né, fica ao contrário, ele se enxerga ao contrário. Só que, como vai ser enantiomorfa da enantiomorfa, a resposta é a letra A. É o único jeito de ele ver a mesma coisa. Complicado. Questão 60. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 joules de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é D. Bom, aqui nós temos uma máquina térmica. Geralmente as questões de máquina térmica não são difíceis. O que é o rendimento? O rendimento é o trabalho dividido pelo calor que tu tinha para realizar trabalho, que é o calor 1. Se ela extrai 45 e descarrega 36, quanto é que ela aproveitou? 45 menos 36, 9. Então o trabalho que ela realizou foi 9, mas ela tinha quantidade de calor disponível de 45. Posso aqui fazer o quê? Simplificar por 3, né? Vai ficar 3 sobre 15. Podia ter simplificado por 9 já direto, né? O bestalhão. Eu digo que a noite vai ficando e o cara vai abestando. O rendimento dele é 1/5. O que é 1/5? 1/5 corresponde a 0,2. Rendimento de 20%. Não é difícil, mas tem que saber fazer, né? Quem nunca fez vai se perder. 61. A figura representa um objeto real colocado diante de uma lente delgada de vidro. Tá vendo aqui que a URGS faz? Ele diz que a lente é delgada. O que é uma lente delgada? Ela é magrinha. Pelo desenho tu vê aqui, né? Aqui que nós temos uma lente de bordas largas. O que uma lente de bordas largas é? Uma lente divergente. Né? Qual é que seria a representação dessa lente? Borda larga, divergente. Tu vai fazer bem direitinho aqui, né? Então o que acontece na lente divergente? O objeto vem aqui, bate aqui, o que a imagem faz? Né? Vem um pontilhado para cá, a imagem diverge. Vai fazer assim. Tá? E aí depois tu passa um raio reto pelo centro do objeto ali. Né? A imagem fica aqui. Na divergente a imagem é sempre como? A imagem é sempre menor, real, virtual e direita. Como ela é direita, toda a direita é virtual. A lente divergente tem o mesmo caso do espelho convexo. Então a imagem é virtual, direita e menor que o objeto. Toda a imagem virtual é direita e toda a real é invertida. 62 e 63, as duas últimas desses complementares. Sinal alternativo que preenche na ordem que aparece. Uma onda luminosa se propaga através de uma superfície de separação entre ar e vidro, cujo índice de refração é 1,33. Com relação a essa onda, pode-se afirmar que ao passar do ar para o vidro, sua intensidade diminui. A refração sempre tem uma diminuição de intensidade. Por quê? Revisãozinha. Sei lá, tu tem o ar e o vidro. Um raio de luz vem proveniente do ar e quer entrar no vidro. Ele vem assim. O que vai acontecer? Ele vai se aproximar da normal, né? Aqui vai estar normal. O raio de luz vai se aproximar da normal. Sim, mas o que eu desenhei aqui? O raio incidente e o raio refratado. 100% desse raio de luz entra no vidro? Não. O que a gente aprendeu? A refração sempre implica em reflexão. Uma parte desse raio de luz, ele bate no vidro e ele volta para o ar. Isso aqui é o raio refletido, isso aqui é o raio refratado. Então, por causa dessa reflexão que ocorre junto com a refração, a intensidade sempre diminui. Sua frequência não se altera, tu nunca altera a frequência. Então diminui, diminui, não, diminui, não se altera, tá certo? Não se altera, não se altera, aumenta, não, aumenta, não. Resposta já sei que é B, diminui, não se altera. E se é o comprimento de onda, bom, aqui, né? Por que o comprimento de onda diminui? Porque do ar para o vidro, o que acontece com a velocidade? A velocidade diminui.
Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. O comprimento de onda acompanha a velocidade. Então é Brasil. E a última é uma máquina térmica. Uma usina geradora de eletricidade produz 60 megawatts. Ó, essa questão é inteligente, tá? Isso é o que ela produz 60 megawatts. O vapor entra na turbina 527 e sai a 127. Ele te deu a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. A eficiência da usina corresponde a 60% de uma máquina de Carnot ideal. Quanto vale a taxa de consumo de calor? Essa pergunta é muito bacana. Bom, com a temperatura da fonte quente e da fonte fria, o que eu consigo calcular? O rendimento ideal, o rendimento do Carnot. O rendimento ideal diz que tu tem que fazer a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Sempre em Kelvin. Qual é a temperatura da fonte quente? 527 graus Celsius mais 273 são 800 Kelvin. Menos a temperatura da fonte fria, que dá, isso aqui dá 4, né? O que eu tenho aqui? 800 Kelvin. E aqui eu tenho mais 273, 400 Kelvin. Então eu vou ter 800 menos 400 dividido pela fonte quente, que é 800. 400 dividido por 800 vai dar 1/2. O que eu vou ter aqui? 50% de rendimento. 50% de rendimento se fosse ideal. Te lembra que eu te falei isso em aula, né? Nas máquinas térmicas, ciclo de Carnot, tu vai ter porcentagem sobre porcentagem. Aqui, ó. Diz que a eficiência da usina corresponde a 60% do ideal. Então, na realidade, o rendimento dessa máquina é 60% de 50%. Então, 50% vezes 60%, isso vai dar um rendimento de 30%. O rendimento correto dessa máquina é 30%, porque é 60% de 50%. O que tu vai ter que fazer agora para achar a taxa de consumo de calor? A taxa de consumo de calor é o calor que é consumido, é o calor que ela recebe. O que eu sei? Que ela produz 60 megawatts e que ela tem um rendimento de 30%. O que é rendimento? Rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor que ela recebe, o calor 1. O rendimento é 30%, 0,3. O trabalho é 60 e eu quero saber o calor 1. O que é o calor 1? O calor 1 é 60 dividido por 0,3. Ou 600 dividido por 3, que dá 200 megawatts. Essa usina recebe 200 megawatts de calor, mas ela só produz 60. Então ela consome esses 200. Bem legal, tá? Bem legal. Valeu. Agora vamos para a física moderna.